Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite para você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao Momento Missionário. Eu conheci as drogas em 2002, propriamente, o crack. Aí, quando eu decidi parar, eu vi que eu não conseguia. A idade que eu comecei a conhecer as drogas foi com 12 anos. Eu lembro que uma vez eu saí da escola, um amigo meu falou, vem cá, na minha casa cá, que eu vou te dar um negócio para te dar. E eu não sabia o que era. E eu fui e usei a cocaína. Quando eu voltei para casa, depois de 3 dias usando droga, fumando pedra, crack, eu me desesperei, eu não sabia o que fazer, meu mundo acabou. Eu não sabia mais quem eu era. Eu queria voltar, mas eu não conseguia. Eu lembrava de um tempo em que eu era feliz, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquela situação. Um dia lembro até hoje, horário 9h30 da noite, eu estava na rua, quando veio um carro e vários homens armados me fecharam. E foi na hora que o cara fez o primeiro disparo, que foi através do meu rosto. Depois ele fez os disparos tudo em cima do pulmão. Fiz várias cirurgias. Fiquei entre a vida e a morte. Dormi um dia num lugar, dormi um dia em outro. Você conhece pessoas, você começa a arrumar outros meios de existir, né? Aí você se alimenta num lugar, aí você pede comida em outro, aí você revira saco de lixo. Eu também adquiri muitos traumas através dessa situação que aconteceu na minha vida. Uma depressão profunda. Foi aí que eu veio de eu parar de usar a droga e eu fui me envolvi num crack. Até que eu conheci a Cristolândia. Alguém me chamou, não lembro quem, para vir almoçar. Vamos almoçar na Cristolândia. Eu falei, o que é isso? Cara? Não, é uma igreja ali que dá comida. Eu falei, vamos lá, tô com fome. E eu falei, cara, se internar é coisa de doido, isso não tem resultado não. Eu pensei que a Cristolândia fosse como qualquer outra clínica aí. E aí, a partir daí, eu comecei a vir, aí ver os testemunhos e as pregações dos pastores ali, e os louvores, aquele monte de gente almoçando e tomava banho. Aí, sabe, eu comecei a ter uma esperança. A primeira coisa que eles me apresentaram foi Jesus, que foi me dar uma Bíblia, entendeu? Coisa que eu já tinha até pegado na mão, mas eu nunca fui um cara de praticar, ler aquilo, conhecer a história de uma pessoa que deu a sua vida pela minha vida. E eu passei a ter esperança, sabe, de voltar a ser o Adriano que um dia eu conheci, o Adriano eu. Não aquele cara que eu via no espelho e eu não me reconhecia ali. Eu cheguei aqui pesando 50 quilos. Comecei a estudar, foi o primeiro passo que eu cheguei na Cristolândia, eu comecei a estudar. Aqui dentro eles me motivaram muito, que eu era capaz de ser um cara que eu sonhava ser. E eu sou muito grato a Deus por ter conhecido esse projeto Cristolândia. Mudou minha vida. E hoje, depois de 1 ano e 2 meses, eu estou voltando para casa e queria agradecer a todas as igrejas batistas, não só do estado do Espírito Santo, mas sim como do Brasil. Eu costumo dizer que eu preciso viver essa gratidão. O meu dizer obrigado, ele não tem que ser uma palavra que sai da minha boca. Ele tem que ser um modo de vida. Como é bom a igreja fazer parte disso, porque é como o meu irmão Adriano falou, investe em vidas sem conhecer a gente, entendeu? Eles investem no reino de Deus. Eu acho que a visão que a Igreja Batista tem é essa. E graças a Deus eu sou um resultado desse trabalho da Cristolândia hoje em dia, o meu irmão Adriano.
E mandar um abraço para todas as igrejas batistas do Brasil, que vocês são uma bênção em nossas vidas. Oi, Pai, tudo bem? Que o Senhor venha sendo luz, bênção, que o Senhor traga a palavra de Deus. Que esse recomeço na vida do Senhor seja de muitas vitórias e conquistas. Tchau, beijo. Filho, nós estamos de braços abertos, te aguardando você. Seu quarto está prontinho. Nós estamos com a porta da nossa casa aberta, o coração vibrando e muito feliz. Seguimos em nosso trimestre estudando o tema A Doutrina Bíblica da Oração. Usamos a revista Compromisso e hoje vamos à lição de número 6, cujo título é Oração de Davi. Orar é se transformar. Davi é o personagem principal da nossa lição de hoje. Quando bem jovem, ele era um pequeno pastor de ovelhas, mas ao longo de sua vida veremos que ele se torna o maior rei da história de Israel. Atos capítulo 13, verso 16 diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi marcou sua geração, por isso sua vida tem muito a nos ensinar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. E eu quero te incentivar a fazer a leitura de todo o capítulo para que você tenha uma compreensão completa de toda a história, de tudo aquilo que vamos falar aqui hoje. Esse capítulo 22 tem um paralelo no Salmo de número 18. Você também pode fazer essa leitura. Bom, mas o que Davi nos ensina então a respeito da oração? A primeira lição que aprendemos com Davi a respeito da oração é que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Versos de 1 a 7 do capítulo 22 do segundo livro de Samuel diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A vida de Davi era uma vida mergulhada em Deus. O Senhor é a razão de sua vida. No texto que lemos, ele usa os termos rocha, fortaleza, libertador, escudo, torre alta. Então podemos perceber que quanto mais Davi buscava o Senhor, mais ele incorporava esse conhecimento do Senhor no seu relacionamento com ele através da oração. Davi não apenas orava a Deus, mas Davi orava com Deus. E nós devemos fazer assim também. O conhecimento que temos do amor de Deus, do seu poder, da sua vontade, deve ser o alimento que move ou aquilo que sustenta a nossa vida de oração. Deve transformar nossas vidas de maneira que tenhamos atos de obediência, atos de adoração. Nós precisamos aprender, assim como Davi, a orar com Deus e não apenas orar a Deus. Outra lição que aprendemos aqui hoje é: ao orar, precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. A partir do verso 8 do capítulo 22 do segundo livro de Samuel, nós vemos um pouco da história do povo de Deus contada de uma maneira poética. Vai falar sobre a libertação do Egito, livramento através do Mar Vermelho, sobre a aliança do Sinai, e aí chegamos ao verso de número 20, que diz assim: Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem.
Davi reconhece e nos ensina que Deus não é um mero observador da história. O Senhor, ele está agindo diretamente na história. Então, se nós estamos com Deus, Ele age na nossa história. Nós estamos abrindo a possibilidade de construir um futuro, não sozinhos, mas um futuro com Deus, um futuro tendo o Senhor junto conosco. Lamentações capítulo 3, versos de 19 a 26, vai dizer assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. O Senhor é bom. Então devemos ter em mente que os atos do Senhor na história e em nossas vidas são atos misericordiosos e de bondade. Outra lição que aprendemos aqui hoje é que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. No trecho dos versos 29 ao 46 do capítulo 22 do segundo livro de Samuel, nós vemos como Deus preparou Davi para a batalha e como Davi se dispõe também para essa obra. Verso 30. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Verso 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Assim como Davi fora um grande salmista, ele também fora um grande guerreiro. E ser guerreiro era uma condição do seu tempo. Mas a qualquer tempo, o Espírito Santo ele nos capacita para as batalhas, assim como ele fez com Davi. Jesus, ele não nos iludiu. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis, o Senhor, ele sempre há de nos dar disposição e capacitação para as nossas batalhas. Tal qual a época de Davi, o mundo hoje continua sendo um mundo injusto, violento, inimigo de Deus. Então, nós, quando decidimos caminhar ao lado do Senhor, ter uma vida dedicada a Ele, uma vida santa, não há certeza de que vamos encontrar apenas circunstâncias favoráveis. Por isso, temos que aprender com Davi, como ele escreve no Salmo 18, verso 29. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Deus é aquele que nos fortalece a fim de nos ajudar a superar as dificuldades que sem Ele teríamos a menor chance. Outra lição que aprendemos aqui hoje é que precisamos orar com coragem para mudar. Os versos de 47 ao 50 do capítulo 22 do segundo livro de Samuel, nós vemos Davi adorando a Deus. Adorar é se render, é entregar-se nas mãos de Deus, abrir mão da sua vida e depositá-la nas mãos de Deus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso de número 33, registra as palavras de Jesus. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará.
O Senhor nos convida a abrirmos mão de nossas vidas e entregá-las em suas mãos. Quando assim o fazemos, Ele aceita e a devolve para nós para que nós possamos viver de uma maneira que nunca pudemos imaginar, tal qual foi com Davi, aquele jovem pastor chamado pelo Senhor que se torna um grande general e depois ele é feito um grande rei e aí sim se torna o homem segundo o coração de Deus. O chamado de Deus à oração, então, ele é um convite à mudança, um convite a termos um coração transformado. E esse coração transformado é a prova da verdadeira vida de oração. Recapitulando aqui, hoje vimos que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Vimos também que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história, que são atos de bondade e misericórdia. Vimos ainda que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus, pois é o Espírito Santo que nos capacita para as batalhas. E finalmente, nós precisamos orar com coragem para mudar. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Dá-nos coragem de mudar, transforma nossas vidas para que sejamos segundo o Teu coração, para que possamos cumprir os Teus propósitos em nossas vidas e viver segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de falar conosco, enviando sua dúvida, seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude e entenda a Bíblia. Tua voz fala de tua
Sim, esse sangue, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve? Algo mais que a neve. Sim, esse sangue. Nada além do sangue,